Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do YouTube do Aprovação PGE, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Vamos aqui tratar de mais um tema relevante do direito administrativo. Pessoal, mais uma vez eu quero me colocar à disposição de todos vocês lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Não só para tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro dos nossos vídeos anteriores aqui no YouTube, como também eu sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que certamente serão importantes para a sua prova. Pessoal, nesse nosso vídeo eu quero tratar com você sobre este tema, sobre o tema das empresas estatais, perfeito? Vamos passar aqui no estudo da empresa pública e da sociedade de economia mista. Bom, pessoal, vamos lá, vamos tratar aqui agora, então, do conceito das empresas estatais. Bom, anote para mim que as empresas estatais, esta expressão empresas estatais, é uma expressão gênero. Anote isso aí, vamos lá. Falar em empresas estatais é falar numa expressão gênero. E é um gênero de duas espécies, da empresa pública e da sociedade de economia mista. Quando eu digo empresa estatal, eu estou falando tanto da empresa pública quanto da sociedade de economia mista. E anota para mim que ambas são pessoas jurídicas de direito privado, ambas são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, deixa eu melhorar isso aqui, integrantes da administração indireta para prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica. Então, ambas são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, que prestam serviço público ou exploram atividade econômica, cuja criação é autorizada em lei. Cuja criação é autorizada em lei. Então, isso é uma empresa estatal. É o gênero empresa pública, é o gênero da espécie empresa pública e sociedade de economia mista. De modo que ambas são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, que prestam serviço público ou exploram atividade econômica e cuja criação é autorizada por meio de lei. Eu quero que você perceba, ainda no tópico conceito, que o artigo 173 da Constituição traz os dois pressupostos constitucionais para a criação de uma estatal. A estatal será criada quando relevante o interesse coletivo e ainda por razões de imperativos de segurança nacional. Perceba o seguinte, pessoal, para que uma estatal seja criada, um desses dois pressupostos tem que ser demonstrado. Um dos dois. Ou vai ser demonstrado relevante interesse coletivo na criação daquela estatal, ou os imperativos de segurança nacional. Mas eu quero que você perceba que as estatais são reguladas pela Lei 13.303 de 2016, que é a chamada Lei das Estatais, que em seus artigos 3º e 4º
trazem o conceito de empresas estatais. Olha lá, o artigo 3º dizendo que a empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios. O parágrafo único vai dizer de que desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, dos estados, DF e dos municípios, será admitida na composição do será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos estados, DF e dos municípios. E o artigo 4º traz o conceito de sociedade e o conceito de sociedade economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos estados, ao DF e aos municípios, ou à entidade da administração indireta. Essa é uma literalidade que você precisa saber, mas que cá entre nós ela é fácil. Eu vou voltar nesse conceito com você daqui a pouquinho, não agora. Agora, eu quero trazer para você o enunciado 13 da primeira jornada de direito administrativo do CJF, do Conselho da Justiça Federal. Esse enunciado 13 que vai dizer que as empresas estatais são organizações públicas pela sua finalidade e que, portanto, se submetem à Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, de acordo com o artigo 1º, parágrafo único, inciso 2 da lei, não cabendo a decretos e outras normas infralegais estabelecer outras restrições de acesso a informações não previstas na lei. Então, muito bem. As estatais se submetem à lei de acesso à informação e não pode nenhum ato interno da estatal excepcionar a aplicação da lei de acesso à informação, onde a própria lei já não excepcionou. Perfeito? Pois muito bem. Pessoal, outro ponto que eu trago para nós enfrentarmos está relacionado ao regime jurídico da estatal. Isso é um ponto relevante porque, no que tange a regime jurídico, nós temos aqui alguns pontos a gente bater. O primeiro deles se refere ao artigo 173 da Constituição, o artigo 173, especificamente no seu parágrafo 1º, inciso 2 do texto constitucional, que vai dizer que, no que tange às obrigações trabalhistas, tributárias, civis e comerciais, no que tange às obrigações trabalhistas, tributárias, civis e comerciais, o regime jurídico das estatais é o mesmo das empresas privadas. Portanto, o regime jurídico das estatais, num primeiro momento, se apresentaria como um regime jurídico de direito privado. Mas como eu sei que você sabe, as estatais também são aplicadas normas de direito público. São aplicadas normas como licitações, como concurso público, como controle do Tribunal de Contas. Então, portanto, a doutrina vai dizer que o regime jurídico das estatais é um regime jurídico híbrido, ou também chamado de um regime jurídico misto. Ou seja, é um regime jurídico de direito privado,
parcialmente derrogado por normas de direito público. É um regime jurídico de direito privado, parcialmente derrogado por normas de direito público. Perfeito? Esse é o regime jurídico das empresas estatais. Mas aí a gente chega num dos pontos hoje mais relevantes das estatais, que se refere à sua criação e extinção. E isso tudo passa pelo artigo 37, inciso 19 da Constituição. Se você pegar o artigo 37, inciso 19, lá vai estar escrito que uma lei específica autoriza a criação de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista. Que uma lei específica autoriza a criação de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista. O que leva a doutrina a dizer que uma lei específica autoriza a extinção da estatal. Acontece que o Supremo Tribunal Federal não vai nesse entendimento. Vem cá. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6241, entendeu que em regra é desnecessária lei específica para a extinção da estatal. Em regra, é desnecessária lei específica para a extinção da estatal. Preste atenção. O Supremo Tribunal Federal não disse que é desnecessária lei. O Supremo disse que, em regra, é desnecessária lei específica. Por que isso? Porque eu estou te chamando a atenção que o Supremo está falando que basta uma autorização legal genérica. Basta uma autorização legal genérica, em regra. Mas volto a frisar, o Supremo não disse que é dispensável, que é desnecessário lei. Ele disse que é desnecessário lei específica, porque basta uma autorização legal genérica. E perceba, em regra, olha lá, em regra. Por que em regra? Porque, de acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal, quando a lei instituidora da estatal, exigir lei específica tem que ser. Quando a lei instituidora exigir lei específica tem que ser. E aí, perceba mais. Em outra ADI, na ADI 6029, o Supremo entendeu que a alienação do controle acionário de uma estatal exige autorização legislativa, que a gente sabe agora é uma autorização legislativa como regra genérica, salvo quando a lei instituidora exigir lei específica, e além da autorização legislativa, a gente precisa de licitação. Perfeito? Requisitos esses que não são aplicados à alienação do controle acionário das subsidiárias e das controladas. Requisitos esses que não são necessários para a alienação do controle das subsidiárias e das controladas. Olha, nós estamos aqui falando de questão de prova. Você vai matar várias questões de prova com esse
slide aqui. Perfeito? Muito bem. Bom, pessoal, caminho com você e chego aqui agora, rapidamente, para falar com você do objeto e da responsabilidade das estatais. Perceba, as estatais podem ser PSP, podem ser prestadoras de serviço público ou podem ser EAE, podem ser exploradoras de atividade econômica. Esses são os dois objetos. E isso vai afetar na responsabilidade dessas estatais. Porque perceba o seguinte, se a estatal for prestadora de serviço público, a responsabilidade é direta da estatal e de maneira objetiva. A responsabilidade da prestadora de serviço público é dela prestadora de serviço público e de maneira objetiva. E anota para mim que na prestadora de serviço público, o ente instituidor terá uma responsabilidade subsidiária e também objetiva. Terá uma responsabilidade subsidiária e também objetiva. Agora, preste atenção. Se a estatal for exploradora de atividade econômica, a responsabilidade é direta dela estatal, mas vai ser uma responsabilidade subjetiva. Vai ser uma responsabilidade direta da estatal, mas uma responsabilidade subjetiva. E anota para mim que o ente instituidor não possui responsabilidade subsidiária. O ente instituidor não possui responsabilidade subsidiária no que tange a exploradora de atividade econômica. Perfeito? Ótimo. Vamos lá. Outro ponto relevantíssimo no estudo das estatais. E se a gente parar aqui com esse estudo, eu já me dou por extremamente satisfeito. Vamos lá. Quero estudar com você a diferença entre a empresa pública e a sociedade economia mista. Nós temos 3 diferenças. As 2 primeiras são simples, são rápidas, são fáceis. A primeira é a forma societária. A primeira é a forma societária, no qual a empresa pública pode adotar qualquer forma. Já a sociedade de economia mista só pode ser uma sociedade anônima. Simples, muito tranquilo. A empresa pública pode adotar qualquer forma societária, ao passo que a sociedade de economia mista só pode ser SA, sociedade anônima. Segunda diferença, também muito tranquila, o foro competente. A segunda diferença é o foro competente. Veja, essa diferença só vale para as federais. O que eu quero dizer? A empresa pública federal vai ter o seu foro de ajuizamento na Justiça Federal, ao passo que a sociedade de economia mista federal vai ter o seu foro de ajuizamento na Justiça Estadual. E por que essa diferença vale apenas para as federais? Porque se nós pegarmos empresa pública estadual e municipal e sociedade de economia mista estadual e municipal, todas elas são na Justiça Estadual. Apenas vai para a federal a empresa pública federal, por causa do artigo 109, inciso 1 da Constituição. Que, como a gente sabe, a competência da Justiça Federal é uma competência expressa na Constituição e tudo aquilo que não está lá é da Justiça Estadual. Se nós pegarmos o 109,
inciso 1, nós vamos ver que está lá apenas a empresa pública federal. Então, todas as outras vão para a Justiça Estadual. Mas aí a gente chega à diferença mais relevante. A terceira diferença, que é a composição do capital. A composição do capital. A empresa é pública, mas ela é pessoa jurídica de direito? Muito bem, pessoa jurídica de direito privado. Então, por que ela é empresa pública? Por causa da composição do capital. O capital é 100% público. É integralmente público. É exclusivamente público. Tudo a mesma coisa. E por que é sociedade de economia mista? Exatamente, anota aí. Sociedade de economia mista vai ter tanto capital público quanto capital privado. Mas anota que a maioria do capital votante é público. A maioria do capital votante é público. Agora vamos lá. Vamos aprofundar aqui. Imagine um exemplo. A empresa pública 1. A empresa pública 1 tem capital 100% da União, ou do Estado, ou do DF, ou do município. Perfeito. 100% ou da União, ou do Estado, ou do DF, ou do município. Beleza. Agora, imagine uma empresa pública 2. Essa empresa pública 2 pode ter 70% do capital ou da União, ou do Estado, ou do DF, ou do município. Ela pode ter 20% do capital de uma autarquia. E ela pode ter 10% do capital da empresa pública 1. A empresa pública 2 pode existir desse jeito? Pode. E aí, eu vou voltar com você lá naquele conceito de empresa pública e sociedade de economia mista para agora você entender. Olha lá. A empresa pública é a entidade dotada com personalidade jurídica e direito privado, com criação autorizada por lei, com patrimônio próprio, cujo capital social, olha aqui, é integralmente detido pela União, Estado, DF ou pelo município. É o exemplo da empresa pública 1. Mas o parágrafo único traz o exemplo da empresa pública 2. Olha lá. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do DF ou do município, é admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, do Estado, DF e do município. É o exemplo da empresa pública 2. Então, portanto, perceba, a empresa pública pode ser unipessoal ou ela pode ser pluripessoal. Ao passo que a sociedade de economia mista, que já tem capital público e privado, ela só pode ser pluripessoal. A sociedade de economia mista só pode ser pluripessoal. Perfeito? Aí, vamos lá. Vamos fechar o estudo das empresas estatais. Aqui a gente fechou as diferenças. Vamos fechar o estudo das estatais com as estatais e o precatório. Olha aqui, pessoal. Olha o que diz o Supremo Tribunal Federal, que os recursos vinculados ao orçamento de estatais, prestadoras de serviço essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no artigo 100, que trata dos precatórios,
e dos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da eficiência da administração. Ou seja, estatais prestadoras de serviço público de atividade própria do Estado em regime não concorrencial pagam por precatório. É isso que o Supremo está dizendo. E o Supremo reafirma isso em outros dois julgamentos. Olha lá. Ele diz aqui no RE 599628. Ele fala o seguinte: sociedade de economia mista que desenvolve atividade econômica em regime concorrencial, ora, atividade econômica em regime não concorrencial, olha lá, em regime concorrencial, não se beneficiam do regime de precatórios. Sociedade de economia mista que explora atividade econômica em regime concorrencial não paga por precatório, porque tem que ser prestadora de serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. É o que o Supremo falou na DPF 387, que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Agora, pessoal, o que eu quero, de fato, para finalizar o estudo das estatais? Fazer uma análise da Lei 13.303 com artigos importantes, mas cuja leitura fica para a sua casa. É um dever de casa. Tire aqui o restante, mais umas meia hora depois desse nosso vídeo, e vá ler esses dispositivos da Lei 13.303. Artigos 14 e 15, artigo 17, artigo 22 e artigo 27. É um para casa. É uma leitura da parte empresarial da Lei das Estatais. Perfeito, meus amigos? Pois muito bem. Então eu encerro com você aqui mais um desses nossos vídeos para o YouTube do Aprovação PGE, que já é um sucesso, né? Vários comentários de todas as aulas. Não perca você e assista não só os meus vídeos anteriores, mas como de todos os outros professores. É conteúdo de qualidade, gratuito para você. Perfeito? E ainda me coloco à disposição lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste encontro e de qualquer outro ponto do direito administrativo. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.